Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E este é o episódio piloto do podcast Fato Certo, da Play International Brasil. Para abrir essa série de 10 episódios, nós escolhemos fazer um episódio diferente. Aqui, antes da gente começar a contar as histórias das pessoas, a gente vai trazer uns conceitos importantes que vão ser trabalhados ao longo do programa. E o que é verdade, hein? O que é desinformação, fake news? Como que isso impacta a nossa vida, as nossas ações e a nossa comunicação? É sobre isso que a gente vai conversar por aqui. Vamos juntos? Eu sei que essa não é uma pergunta de resposta simples, mas Ana Paula, me diz aí, assim, de uma forma mais direta, o que é verdade, hein? Nossa, Ana Nery, essa realmente não é uma pergunta fácil. Mas a gente vai construir junto aqui essa resposta. Se você fizer essa pergunta para o Google, a resposta vai parecer bem simples. Verdade é uma coisa, fato ou evento real. É a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Já para a filosofia, unindo os conceitos do grego, do latim e do hebraico, Tomás de Aquino definiu a verdade como a expressão da realidade. Para Kant, no entanto, a realidade não corresponde àquilo que é, mas sim ao que a razão humana interpreta. Tá ficando complexo, né, Ana Nery? Olha, Ana, eu não esperava mesmo que fosse uma resposta simples, né? Mas para buscar facilitar o entendimento mais geral, acho que a gente pode considerar que a verdade é a ausência de mentira e que tem como base o que é seguramente correto dentro de uma realidade específica. E eu acho que a gente pode começar a construir o conceito de fato e, a partir daí, entender melhor o que a gente vai trazer como verdade. Então tá, vamos lá. O que é um fato? Bom, antes de entrar no conceito mesmo do que é o fato, eu acho importante que a gente deixe nítido para quem está escutando a gente que não existe história neutra, hein? Isso é bem importante. A gente está falando de fatos, de verdades, e tudo isso são componentes das histórias que a gente constrói e que compartilha ao longo da nossa vida. Mas toda história tem o seu viés, e a partir dessa perspectiva de quem conta essa história, de quem narra esses fatos. Então, dito isso, a gente pode entender fato como algo cuja ocorrência ou existência não se põe em dúvida, é inquestionável. É aquilo que é possível de ser verificado, independente de opiniões e de juízos. E esse conceito parece mais objetivo da gente entender, mas aqui você trouxe outro ponto que é importante a gente trabalhar. Qual é a diferença entre fato e opinião? E qual que é o perigo de confundir uma coisa com a outra? Boa pergunta essa, hein, Ana Paula? E especialmente para o cenário atual, onde a gente tem um grande número de pessoas influentes nas redes sociais e também de muitos veículos de mídia que dão espaço para que pessoas emitam suas opiniões, mas que muitas vezes são tidas como fatos. Isso é perigoso, né? A opinião é algo pessoal, uma interpretação de um fato, de uma situação. Todas nós temos opinião sobre as coisas, né? Vamos confessar aqui. A opinião ela é questionável no sentido de ser subjetiva ou interpretativa, diferente do fato que tem um respaldo científico e social. E é nesse momento da opinião que algumas coisas começam a sair dos trilhos, né? Porque as opiniões com base em crenças pessoais, religiosas ou políticas, por exemplo, muitas vezes são difundidas como fatos, como verdades. E aí é que começa a ser construída a notícia falsa, a desinformação ou as conhecidas fake news. Então, Ana, e sobre isso eu tenho uma pergunta para você. Qual que é a diferença entre mentira, notícias falsas, fake news? Bom, fake news virou quase um sinônimo de mentira mesmo, né? Mas são conceitos diferentes. A mentira é aquilo que não é verdade, mas não necessariamente que serve a um propósito de influenciar outras pessoas. Por exemplo, se eu digo que eu comi uma maçã depois do almoço, mas na verdade eu comi uma pera, isso é uma mentira. Mas não é uma notícia falsa, porque eu não estou interferindo na opinião de ninguém e nem influenciando outras pessoas a tomarem decisões baseadas nisso. Já as notícias falsas são propositalmente construídas com o objetivo de impactar na vida de uma parcela da sociedade, de construir uma opinião sobre um assunto, se baseando numa crença, numa opinião, ao invés de um fato. É por isso que outro sinônimo de notícias falsas é a desinformação, já que é um desserviço à sociedade. Existe desinformação sobre diversos temas.
Saúde, política, economia, educação, comportamento. Nos momentos de crise, a verdade é uma das primeiras vítimas. E a gente vê isso nitidamente durante a pandemia, durante a crise econômica, uma guerra. Todos são momentos muito propícios para espalhar notícias falsas. Afinal, uma população vulnerável e sensibilizada está menos disposta a fazer a verificação das informações. Falando nisso, Ana, você saberia me dizer se uma notícia é falsa? Olha, esse é o tipo de coisa que deveria fazer parte da educação fundamental, né? Como descobrir se uma notícia é falsa? Questionar as informações que se recebe é saudável, seja através de livros, da televisão, da internet, das redes sociais e por aí vai. Então, quando você vê ou recebe a notícia ou informação que considera questionável, existem algumas ações simples para saber se aquilo é verdade ou não. Primeiro, é recomendado verificar a fonte daquela informação. Se não tem fonte, já é um ponto de atenção aí, hein? E se tem fonte, é importante procurar aquela notícia na fonte indicada para saber se é verdade ou se não existe uma distorção da informação. Além da fonte referida na notícia, é bom procurar aquela informação também em outros lugares, outras fontes. Se for verdade, certamente essa mesma informação estará sendo compartilhada de outras formas e em vários outros veículos e lugares. No caso de notícias, existem agências de checagem especializadas nisso, então você pode consultar nesses espaços. A gente vai deixar a indicação de algumas delas, inclusive, aqui na descrição do episódio e também nas redes sociais da Plan. Mas uma coisa importante, não é porque você discorda de uma opinião que ela é uma notícia falsa. É bom a gente ter isso em mente. Todas nós temos conceitos pré-estabelecidos socialmente, ou seja, preconceitos, e utilizamos essa lente para ler todos os conteúdos que nos cercam. Então, atenção também para esse ponto. Aqui nós já falamos sobre verdade, fato, opinião, mentira, notícias falsas e não podemos deixar de falar sobre o quanto isso impacta a vida de cada pessoa na nossa sociedade. A disseminação de notícias falsas sobre educação para a igualdade de gênero e educação sexual, por exemplo, faz muitas vítimas. São crianças, adolescentes e jovens sofrendo as consequências da desinformação e do silenciamento. São professoras e professores sofrendo com retaliação e com a censura. São mães e pais sofrendo com a desestruturação das suas famílias por conta das notícias falsas que circulam por aí. Esse é o tema deste podcast. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai trazer casos reais de pessoas que viveram histórias difíceis de acreditar por conta de notícias falsas que chegaram longe demais. Ana Paula, e eu quero dizer que para mim vai ser um prazer tocar essa parceria contigo nesse episódio e ao longo desses demais que estão por vir. E eu digo mesmo, Ana, foi um prazer conversar com você sobre isso. E a gente só está começando, hein? Vamos juntos? O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil. E todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acompanhe o conteúdo da campanha nas redes sociais da Plan e através da hashtag Fato Certo Não Tem Erro. Acesse o site fatocertonaotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.